Olá pessoal, ontem eu fui convidado a participar de uma palestra lá no teatro da XP Investimento, de um gestor reconhecido, gestor de investimentos reconhecido no mercado de capitais. Gostei bastante da palestra. Esse gestor mora atualmente em Londres e colocou uma série de informações muito importantes, fez a gente conhecer um pouco sobre o cenário mundial, o que é que está acontecendo, e também sobre o cenário brasileiro. Muito bem colocada a posição dele, etc. E eu, na realidade, eu concordo praticamente com quase tudo a respeito, só não concordo com a conclusão conforme eu vou colocar aqui. Primeiro, ele fala da falta de projetos claros do novo governo. Eu compreendo que essa falta de projetos claros do novo governo é um dos empecilhos com que a Bolsa está no processo de espera. A Bolsa não está subindo nem caindo, está no processo de espera para ver o que é que vai acontecer. Segundo, a confusa fase de transição do governo, do velho para o novo governo. Tá certo? Isso, na realidade, é muito fácil de compreender. Numa fase de transição, as pessoas falam muito, pensam alto, e aí começa, a imprensa adora uma fofoca. E essa fase de transição, eu tenho a impressão que em todo e qualquer governo do mundo acontece isso. Não é diferente aqui no Brasil, principalmente depois de uma renhida disputa política que houve para a mudança de governo, de orientação governamental. Então, também faz parte, lógico, que isso faz com que as pessoas fiquem com o pé no freio e esperem o tempo clarear para poder você investir melhor. A falta de habilidade política do futuro subministro da Economia. O nosso palestrante falou, e com uma certa razão, que o futuro ministro da Economia, o nosso amigo Paulo Guedes, ele é uma pessoa que tem um pavio curto, todos sabem disso, e realmente ele precisa demonstrar menor agressividade, porque quando ele responde agressivamente prejudica. Como ele dá uma prensa no doméstico, talvez ele ganhou esses 4 bilhões aí desse aumento, que talvez não fosse tanto, talvez tivesse até deixado para o próximo governo resolver. Mas, contudo, quando ele dá uma prensa no Congresso, o Congresso se sentiu ofendido e se vingou através disso. Isso que eu acho, não sei se é verdade. A falta de informações sobre a formação do Banco Central. Ele acha que o Banco Central Independente está necessitando de muitas informações. Como é que o Banco Central vai ser? Vai ter a meta de crescimento? Não vai ter a meta de crescimento? Vai ter só a meta de inflação, etc. Tal. E está faltando isso, segundo ele, está faltando isso para que a gente compreenda o que será o Banco Central Independente aqui no Brasil. Depois, como ele vive em Londres, obviamente ele tem muito mais visibilidade dos ventos fortes da economia mundial contra a economia brasileira. E, basicamente, ele fala que acabou o período de o excesso de liquidez no mercado internacional e que os países, a Europa, por exemplo, os Estados Unidos, estão enxugando esse excesso de liquidez. Isso provavelmente vai levar a taxa de juros. Evidentemente vai levar a taxa de juros, e isso vai provocar um certo desconforto, vai criar obstáculos ao crescimento da economia brasileira. Tá certo? Então ele baseia muito e naturalmente que nós temos que fazer o dever de casa. Fazendo o dever de casa, talvez essas coisas possam ser resolvidas, porque o mercado mundial está muito dinheiro e ansioso para investir. E não é fácil encontrar lugar que pague bons investimentos. E, portanto, se nós fizermos o dever de casa, talvez esse obstáculo não seja tão grande. Tá certo? Esses ventos não sejam tão fortes como ele diz. Bom, quando ele fala tudo isso, ele chega a uma conclusão que eu fiquei estatelado, boquiaberto. A Bolsa Brasileira está barata. Como está barata? Preço
depende da expectativa. Se um preço está barato, de qualquer que seja esse preço, bolsa, ou telefone, ou o que for, é porque a minha expectativa em relação ao futuro é que ele seja mais alto. Por isso que eu digo que ele está barato. E ao contrário, o preço está caro quando as minhas expectativas a respeito do futuro dele não é bom, não é boa, não são boas as expectativas, tá certo? Então, depois de ele dizer tudo isso, mostrar que nós estamos em dificuldades, que o Brasil está em dificuldade para arrancar o seu crescimento sustentável, ora, meus amigos, então a Bolsa, segundo ele, segundo os argumentos dele, a Bolsa está cara. Agora também fiquei impressionado que eu perguntei para ele o que significava caro ou barato. Esse caro é quando ele comprava uma ação por 20 e vendia por 50. Barato é quando você compra uma ação por 20 e vende por 50. Esse aqui é barato. Mas aí é algo extremamente difícil de acreditar que um gestor ainda pense assim. Na realidade, eu vou tomar a decisão de comprar algo que eu acho que é barato, que eu penso que vou ganhar dinheiro, quando eu tenho todas as minhas perspectivas de que a coisa vai ser melhor no futuro. Aí eu acho que o preço está barato, compro, porque eu tenho a perspectiva que vou ganhar dinheiro em função dos argumentos, das condições econômicas que vão melhorar no futuro. Agora, quando eu tenho umas perspectivas ruins para o futuro, qualquer que seja o preço, é cara a ação. Tá certo? Se eu compro uma ação por 100 e vendo por 80, né? Alguém que comprou a 80 tem uma perspectiva que aquela coisa vai ser melhor. Tá certo? E outra coisa, não é porque a ação caiu de 100 para 80 que ela se torna barata, tá barata. Não é verdade. Ou cai de 100, de 200 para 150, 150, 200, 150, 100, 150. Não quer dizer que a ação está barata por 50. Depende das perspectivas a respeito dela. Ela pode muito bem estar muito cara ainda. Tem muita coisa ainda de perspectivas negativas que vão levá-la para um preço mais baixo ainda. Então a questão de barato ou caro se define em razão às expectativas futuras, obviamente. Então, pelo que o nosso amigo colocou, ele fez uma boa apresentação. Ele fez uma boa apresentação sobre isso, na palestra, mas a conclusão dele foi incoerente. O único detalhe negativo foi incoerente. Porque dizer que a economia está com dificuldade, que o governo de transição está confuso, não tem planos, os ventos fortes da economia mundial contra a economia brasileira, e achar que a Bolsa está barata, não concordo absolutamente bem. Não é questão de método, é questão de estar certo ou errado. Eu acho que ele está errado. Ok? Um abraço e até a próxima.